Olá, né? Boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde. Então, hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos de um curso em Milagres, né? Nós estamos estudando o capítulo 16, a seção 4, a ilusão e a realidade do amor, e a gente vai iniciar no parágrafo 10. Na minha edição é página 360. Mas antes de a gente começar, na verdade, no estudo diretamente, eu queria fazer umas observações constantes, tanto no livro Desaparecimento do Universo, quanto no próprio os exercícios, né? Porque nós aqui estamos recém no exercício número 30, né? E também algumas colocações que o próprio Eckhart fala, né, no Praticando o Poder do Agora, porque eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas o Eckhart usou o Zen como livro também de estudo para ele mesmo, porque ele despertou de uma hora para outra e eu não sabia o que tinha acontecido com ele. Então, um dos livros que ele estudou foi Um Curso em Milagres, né? Então, eu vou ler um pedaço aqui no livro chamado Desaparecimento do Universo, né? Que chama, no capítulo 13 é O Milagre. Eu vou ler só esse parágrafo, né? Para vocês, eu vou ver se eu consigo emendar uma coisa na outra, para ficar mais fácil a didática. Ele fala assim, ó. Isso é o Gary Renard que está falando. Ele fala assim, ó. Na tarde de quinta-feira daquela semana, fui ao cinema, como sempre fiz, para aproveitar o desconto da matinê. No caminho para casa, me lembrei de uma pequena livraria sobre a qual eu não tinha pensado por vários meses, chamada Livros e Tesouros Holísticos. Aí essa parte que é importante. Eu me senti impelido a virar naquela direção e fazer uma visita. Ao atravessar a porta, percebi que estava tendo outra experiência de luzes piscando em algumas áreas do meu campo de visão, e me lembrei que deveria perguntar a Arten e Puxa sobre o significado dessas ocorrências. Eu tentei pegar, porque um outro pedaço também, que ele fala que ele começou a ver uma linha em volta dos objetos, né? Daí, agora eu vou ler aqui duas partes como é que é? Dos livros de exercícios do 100. Por quê? Porque a gente, às vezes, está fazendo os exercícios e pode não estar conseguindo entender, às vezes, umas nuances, né? Que nem hoje. Hoje era... eu vejo... Como é que é? Agora, peraí que eu fiz a lição hoje tantas vezes, agora realmente deu problema. Peraí. Ó, Deus está em tudo que eu vejo, né? Pois Deus está na minha mente, que foi a lição de hoje, que a gente colocou lá, né? Mas aí eu vou falar um pedacinho da lição 7, para a gente começar a entender o que é essa nova visão que o livro de exercício está querendo dizer que a gente vai ter. Aí ele fala assim, no parágrafo 3 da lição 7, fala assim, olha para uma xícara, por exemplo, vês uma xícara ou estás meramente revendo as tuas experiências passadas de pegar uma xícara? Estar sedento, beber, sentir a borda de uma xícara contra os teus lábios, tomar café e assim por diante. E as tuas reações estéticas em relação à xícara também não estão baseadas em experiências passadas? De que outra maneira saberia se, ao deixá-la cair, esse tipo de xícara quebraria ou não? O que sabes sobre essa xícara, exceto o que aprendeste no passado? Exceto que, pelo teu aprendizado passado, não terias nenhuma ideia do que é uma xícara. Então, será que realmente a vez? Daí, nós vamos lá para o... Isso tudo a gente já viu, gente. Aí é esse pedaço que eu quero ler para vocês. Ó. É a lição 15 que a gente fez. Ela fala assim, ó, meus pensamentos são imagens que eu fiz. Né? Esse é o título. Mas aí no parágrafo 2 diz o seguinte, essa ideia introdutória ao processo de fazer imagens que chamas de ver
não terá muito significado para ti. Começarás a compreendê-la quando tiveres visto pequenas réstias de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Esse é o começo da visão real. Aí ele fala assim: pode estar certo de que a visão real virá rapidamente, uma vez que isso tiver ocorrido. Então, entender. Deixa eu pegar aqui uma outra parte do Eckhart. Na verdade, eu vou falar, não vou ler, não precisa. Que o Eckhart fala a mesma coisa, de uma outra forma. Eu não consegui achar exatamente o pedaço do texto. Então, é importante entender que quando a gente vai fazendo esses exercícios aqui, isso pode acontecer, tá? Com qualquer um. Isso acontece assim, ele não é uma coisa pré-feita, mas devagar. Às vezes você vai olhar alguma coisa, você vai ver coisas e vai ver a luz em volta, vai ver luzinhas piscando, né? E é importante entender que isso é a ideia da visão real. Quem lembra no livro do Dom Ruiz, nos 4 compromissos, eu acho que é o capítulo introdutório, que ele sai, né? Ele entra, não sei se ele sai de uma caverna, não lembro, e ele olha para si e ele é pura luz, né? Vocês lembram desse no livro, né? Então, entender que a ideia é essa. A gente fala que nós somos um ser de luz e que tudo é luz, né? Só então a ideia da visão real é essa. Então, é importante a gente ir. Por isso, não é uma coisa que a gente vai forçar, mas entender o objetivo dos exercícios. Então, quando a gente fala aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ó, Deus está em tudo o que vejo, pois Deus está em minha mente. Então, fazendo uma analogia e uma tentativa de explicar isso que está escrito aqui. Deus está em tudo que vejo, porque tudo é criação de Deus. Quem vê de uma forma equivocada é a mente errada, a mente do ego. Então, se a gente se tenta se colocar a mente certa, ou essa mente de Deus que está também aqui dentro, nós vamos perceber o mundo de outra forma e de outra maneira. Porque ele fala assim, ó, que nem aqui, ele fala assim, a visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. Porque nós vamos, com isso, a gente vai educando a ver, a gente vai se educando a ver com os olhos do ser. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou está fora da casinha? Ou vocês... Por favor, Kátia. Então, Sara, por isso que eu fiz aquela pergunta para você, né? Se com o tempo a gente vai começando a ver só luz. Eu, eu posso te dizer que eu não sei se vai ser assim. Não posso te dizer isso porque eu não passei a ter essa experiência. Eu posso dizer que algumas coisas acontecem de vez em quando. Então, como ele diz, filetinhos de luz, a gente pode ver luzinhas, principalmente quando a gente vai fazendo as práticas de meditação, alguns processos internos eles também se tornam diferentes pelo fato da gente se conectar mais a essa mente, Sim. né? Uhum. Então é isso. Eu vou até aí porque senão fica além, né? Eu estou tentando citar exatamente o que tem no livro e naquilo que mais ou menos fica de acordo com o ensinamento que a gente está estudando. É só para entender isso, porque às vezes a gente pensa, eu tô. Não, isso é que nós usamos esse corpo, ele deveria ser usado pelo ser. Os 5 sentidos, vamos dizer assim, que seria ficar mais fácil de dizer, assim, os olhos deveriam ser usados pelo ser, os nossos ouvidos pelo ser, o cheiro pelo ser, todo o tato pelo ser, né? No sentido de como se o ser, conscientemente habitando um corpo desse, ele teria essa percepção do mundo como uma parte mais divina, mais conectada a Deus. Como nós não somos assim, porque nós temos o ego na nossa mente, então nós não conseguimos ver perfeitamente as coisas, nós não conseguimos ouvir, né, coisas às vezes. Então, é até esse pedaço que eu ia... Acho que até vou ler, ó, Por favor. que o Eckhart fala, só para a gente Grata. entender o que eu quero dizer. Ó. Utilize os seus sentidos plenamente. Esteja você onde está.
olhe em volta, né? Então, esse exercício de hoje não era para ficar só olhando em volta? Ele fala assim, ó, apenas olhe, não interprete. O nosso problema é que nós falamos. Até para fazer esses exercícios, né, que eles são por intervalos, então é que nem essa mesa não significa nada, por exemplo. A gente às vezes não consegue olhar para a mesa, a gente consegue falar a frase, mas a gente não vê a mesa. Nós temos que aprender a parar e olhar as coisas. A gente não consegue ainda. Isso é normal, gente. Isso vai ser assim. A gente só tem que ver que ainda não está conseguindo. Então, serão pequenos flash. Aí ele fala assim, ó. Veja as luzes, as formas, as cores, as texturas. É ver, não é falar vermelho, azul, entendeu? É isso. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Daí, se a gente vai se treinando assim, quando a gente pegar um objeto, uma caneta, que nem às vezes que ele dá alguns exemplos nos exercícios do livro, a gente vai ver a caneta. A gente nunca viu a nossa mão. E aí, como é tudo feito de consciência, tudo feito de energia, na verdade, o mundo, a matéria, ela é energia condensada, por isso que conforme vai subindo e vai tendo essas frequências, vibra e é mais luz do que a forma, né? Aí ele fala assim, ó, esteja consciente do espaço que permite a cada coisa existir. Daí ele fala assim, ouça os sons, não os julgue. Né? Ouviu um som, né? Uma sirene, será que é ambulância? Será que é bombeiro? Será que aconteceu alguma coisa? Né? A gente vai daqui a pouco tá lembrando de um passado, algum dia que foi, ou seja, não está ouvindo nada. Ou seja, não é que a gente ouve aquele som e aguarda. Aí ele fala assim, daí vamos dizer assim, ouça os sons, não os julgue, ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. Né? A gente vai tomar o café da manhã e a gente acabou o café e não sentiu o gosto do café, não sabia se ele está quente ou se ele está frio, não conseguiu sentir nada. É assim porque nós somos o quê? Seres de hábitos mecânicos ligados ao ego. Daí ele fala assim, observe que o ritmo da sua respiração, sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Né? A gente estudou isso uns tempos atrás, que as práticas que o EK fala, de se ligar ao corpo interior. Né? Aí ele fala, permita que as coisas aconteçam no exterior, no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas, aí ele coloca entre aspas, sejam. Né? Daí ele fala assim, mova-se profundamente para dentro do agora. Daí ele fala assim, você está deixando para trás o agonizante mundo da abstração mental e do tempo, porque a gente não vê as coisas. A gente cria os símbolos, que nem o exercício de falou, a gente pensa que está vendo a cadeira, a gente pensa que está vendo a mesa, e a gente anda no mundo sonhando, não vê as coisas. Daí ele fala assim, está se libertando da mente doentia que suga a sua energia vital. Aí ele fala assim, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Né? Então, era isso que eu queria comentar, né? Porque isso tem no livro, e às vezes a gente pode começar a se ater. Se a gente aprende a olhar, isso vai acontecer. E isso é natural, tá? Não é para. É importante entender que isso é natural. Nosso ser é natural do, entre aspas, do ser humano, sei lá se dá para dizer assim, né? Ou né, de ter a humanidade. Entendeu? Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou passar para o texto. Deixa eu botar aqui. Não? Então vamos passar para o texto. Acho que deu, né, gente? Vocês conseguiram entender a ideia do que eu quis dizer. Aí depois, mais para frente, se a gente quiser falar ou perguntar alguma outra coisa,
Aí a gente vai falando, tá? Então, como eu já disse, né, a gente está no capítulo 16, na página 360, na sentença 4, e aí eu queria saber se alguém quer ler para nós o parágrafo 10. Eu posso ler. Então, leia, por favor, Nerilene. A ponte que conduz à união em ti mesmo tem necessariamente que conduzir ao conhecimento, pois foi construída com Deus ao teu lado e te conduzirá diretamente a Ele, aonde está a tua completeza, totalmente compatível com a dele. Toda ilusão que aceitas em tua mente, julgando-a atingível, remove o teu próprio senso de completeza e assim nega a integridade do teu Pai. Qualquer fantasia, seja ela de amor ou de ódio, priva-te do conhecimento, pois a fantasia são um véu por trás do qual se oculta a verdade. Para levantar o véu, que parece tão escuro e pesado, só é preciso valorizar a verdade, além de qualquer fantasia. Está inteiramente disposto a te satisfazerem com a ilusão no lugar da verdade. Legal, né? A semana passada a gente falou dessa ponte, né? A gente até fez uma brincadeira que às vezes a ponte até some, vai para a ponte, só na ponte, né? Então, aqui o texto fala assim: a ponte que conduz à união em ti mesmo tem necessariamente que conduzir ao conhecimento. Aqui, a palavra conhecimento, assim, né, é como se, quando a gente adquire um conhecimento, é como se a verdade se mostrasse para nós, né? A palavra em si, no livro, eu entendo dessa forma, né? É algo que é totalmente verdadeiro e real. Porque às vezes a gente tem o conceito do conhecimento como uma coisa assim, um livro, ele me trouxe um conhecimento. Não, aqui o conhecimento, ele é verdadeiro e real, quando se usa a palavra conhecimento no livro do 100. Pelo menos foi assim que eu entendi. Daí era assim, ó, pois foi construída com Deus ao teu lado. Não foi assim que a gente falou? Para atravessar a ponte, a gente tem que ter Deus junto conosco, né? E te conduzirá diretamente a ele. Aí, onde está a tua completeza, né? Eu acho que vocês recordam dessa palavra, completeza, que a gente falou também, totalmente compatível com a dele. Ou seja, a gente, quando está um com Deus, nós nos sentimos o quê? Completos, né? Daí ele fala assim, toda ilusão que aceitas em tua mente, né? Julgando-a atingível, remove o teu próprio senso de completeza. Não é assim que a gente acontece conosco? Quando a gente se esquece de si mesmo, esquece de estar presente, a gente vai usar a ilusão, a gente vai estar no mundo da ilusão da mente. E aí o que vai acontecer? Remove o senso de completeza, porque naquela hora Deus não está presente. Aí ele fala assim, e assim nega o quê? A tua integridade do teu pai. Ou seja, a união se foi, que nem aquilo que a gente falou, Pai nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Ou seja, quando isso, a ilusão está presente, esses movimentos internos, eles não acontecem. Aí fala assim, qualquer fantasia, seja ela de amor ou de ódio, priva-te do conhecimento. Vocês entenderam, né? O que é fantasia, ela de amor e de ódio. Vocês já entenderam a ideia desse amor que está falando aqui. Ou ficou alguma dúvida? Né? Que o amor é uma única coisa. Só existe o amor de Deus. Então, aqui ele está falando dos amores especiais, ou da forma equivocada de como a gente vê o amor. Daí ele diz assim, ó. Qualquer fantasia, seja ela de amor ou de ódio, priva-te do conhecimento, né? De conhecer verdadeiramente aquilo. Pois as fantasias são o véu por trás do qual se oculta a verdade, né? Aí ele diz assim, para levantar o véu, que parece tão escuro e pesado,
Só é preciso que valorizar a verdade, além de qualquer fantasia, e estar inteiramente disposto a não satisfazeres com a ilusão, a não te satisfazeres com a ilusão no lugar da verdade. Alguém quer dar um exemplo de como é que eram as nossas satisfações ilusórias? Como é que normalmente funciona a nossa mentinha pequena ou a mente errada? Né? E como ela pode... Adelina, por favor. Oi, meninas, boa tarde. Eu vejo assim que a vida, né? Durante a vida, a gente vai de ilusão em ilusão. E aí, quando a gente completa a fase daquela ilusão, a gente cria outra, né? E assim a gente vai indo. Aí chega uma fase, eu pelo menos na fase agora da maturidade, eu consigo observar isso, que eu caminhei etapa a etapa da minha vida de pequenas ilusões, né? A ilusão do estudo, que o estudo vai levar aquilo, aquilo outro, a ilusão do casamento, que o casamento vai ser assim, vai ser assado, que é a minha casa, porque isso, porque aquilo. Os filhos, porque os meus filhos vão ser assim, vai ser assado, né? E a profissão, o trabalho, o meu trabalho vai ser assim. E aí, parece que você está correndo atrás do arco-íris, né? Nunca encontra o pote de ouro. E aí, no meio do caminho, você vai vivendo as desilusões desta ilusão. E se a gente não busca um processo de autoconhecimento e de espiritualidade, a gente embarca numa depressão mesmo. Porque neste mundo, nada nos satisfaz plenamente. Nenhum relacionamento, nenhum dinheiro, nenhuma fama, nenhuma profissão. Nós não somos nada disso. Nós pensamos que somos ou que isso vai nos alimentar de alguma forma. E até alimenta. Enquanto você está no processo, enquanto você está no sonho, como diz a história, até vai, né? Mas quando termina, e agora? O que é, né? Ou quando no meio do caminho tem aquelas desilusões, aí a gente vai para o buraco. Então, eu vejo bem isso, né? A gente vai de ilusão a ilusão. A vida inteira é uma grande ilusão. É triste, mas é verdadeiro. Muito bom, Adelina. É bem isso mesmo. Aí a gente se dá conta de que isso não é a verdade. E aí a gente entende que tem que buscar a tal ponte que conduz à união com Deus. Né? Porque antes a gente olhava para Deus do lado de fora, né? Quando a gente se deu conta que Deus está aqui agora dentro de nós, presente, aí mudou tudo. Pelo menos a ideia é essa, né? A gente entender essa nova visão, né? Tirar a fantasia da mente, tirar a ilusão da mente e conhecer a verdade, né? Muito bom. Vamos lá, agora então vamos ver o 11 aqui. Peraí. Alguém quer ler o 11? Por favor, Kátia. Não queres ir através do medo para o amor? Pois tal parece ser a jornada. O amor chama, mas o ódio quer que fiques. Não escutes o chamado do ódio e não vejas fantasias, pois a tua completeza está na verdade e em nenhum outro lugar. Vê no chamado do ódio e em qualquer fantasia que surja para atrasar-te apenas o pedido de ajuda que se eleva sem cessar, de ti ao teu Criador. Não iria ele te responder, já que a tua completeza é a sua? Ele te ama totalmente, sem ilusões, como tu tens que amar, pois o amor é totalmente sem ilusões e, portanto, totalmente sem medo.
Aquele de quem Deus se lembra não pode deixar de ser íntegro. E Deus nunca esqueceu o que o faz íntegro. Na tua completeza está a memória da sua integridade e da sua gratidão para contigo pela sua completeza. No seu elo contigo estão ambas, a sua capacidade de esquecer e a tua capacidade de lembrar. Nele estão unidos a tua disponibilidade para amar e todo o amor de Deus, que não te esqueceu. Muito Muito bonito. bom. Ó. Não queres ir através do medo para o amor? Ele está fazendo uma pergunta, né? Um ponto de interrogação. Pois tal parece ser a jornada. O amor chama, mas o ódio quer que fiques. Não escute o chamado do ódio e não vejas fantasia. Então, isso complementa o que, inclusive, até a própria Denina deu exemplo, né? Porque a gente lembra que o ódio é toda vez que a gente esqueceu de si mesmo, nós estamos vivendo num momento egóico. E todo o ódio é uma vingança contra Deus. Então, quando a gente não se lembra de si no sentido do ser, nós estamos como que nos vingando de Deus, negando Deus. Daí ele fala assim: não escutes o chamado do ódio e não vejas fantasias, pois a tua completeza está na verdade e em nenhum outro lugar. Ou seja, se sentir completo está na ideia de se estar em amor, em união com Deus. Vê no chamado do ódio e em qualquer fantasia que surja, vê no chamado do ódio e em qualquer fantasia que surja, para atrasar-te apenas o pedido de ajuda que se eleva sem cessar de ti ao teu Criador. Ou seja, a gente tem que se dar conta de que quando a gente começa a se dar conta de que essas sensações de ódio, de vingança, de medo, de culpa, elas na verdade são fantasias e elas impedem de eu fazer esse pedido de ajuda, né? Nós começamos devagar a entrar, a nos conectar ou entender a ideia, ou pelo menos já começar a aceitar a ideia daquilo que é o amor ou daquilo que vem a ser a verdade. Aí ele fala assim: não iria ele te responder, já que a tua completeza é sua? Aí ele fala assim: ele te ama totalmente sem ilusões, como tu tens que amar, né? Pois o amor é totalmente sem ilusões, portanto, totalmente o que? Sem medo. Aquele de quem Deus se lembra não pode deixar de ser íntegro. E Deus nunca esquece o que o faz íntegro. Na tua completeza está a memória da sua integridade e da sua gratidão para contigo pela sua completeza. Quando existe essa comunhão, você e Deus, esse processo ele se dá. A sua integridade e a completeza e a gratidão, elas se tornam uma única coisa. Né? Deixa eu ver só um pouquinho. No seu elo contigo estão ambas, ou seja, a sua incapacidade de esquecer e a tua capacidade de lembrar. Nele estão unidos a tua disponibilidade para amar e todo o amor de Deus que não te esqueceu. Alguém quer fazer um comentário desse parágrafo? Porque eu penso que ele mais ou menos completou o de cima. Não sei se precisa a gente ir muito mais. Posso dar continuidade? Eu acho que foi suficiente, né? O próprio parágrafo por si já foi. Ó. Deixa eu parar um pouquinho. Ó. O teu pai não é mais capaz de esquecer a verdade em ti do que és capaz de falhar em lembrá-la. O Espírito Santo é a ponte até ele, feita da tua disponibilidade para unir-te a ele e criada pela sua alegria em união contigo. A jornada que parecia sem fim está quase completa, pois o que é sem fim está muito próximo. Quase o reconheceste. Afasta-te
comigo firmemente de todas as ilusões, agora, e não deixeis que nada obstrua o caminho da verdade. Nós vamos empreender a última jornada inútil, longe da verdade, juntos. E então, juntos, iremos diretamente a Deus, em alegre resposta ao seu chamado para a sua completeza. Esse também é uma complementação do que, né? Aqui que fala assim, ó. Quer ver uma coisa assim? Ó? Deixa eu pegar aqui, Espírito Santo. Afasta-te comigo firmemente de todas as ilusões agora, e não deixeis que nada obstrua o caminho da verdade. Até lembra aquela parte assim, né? Não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Daí dá essa sensação, né? De que é como se quando a gente se predispõe com a ajuda do Espírito Santo, né? A atravessar a ponte até Deus ou até o Pai, né? Nós temos a gente cria esse vínculo e nós sempre nos recordamos do Pai e toda vez que uma ilusão bate à nossa porta, né, a gente pode fazer esse pedido, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Entender aqui, pelo menos é o meu ponto de vista, que o mal não é o mal do lado de fora, é o mal aqui, é o ego que habita, o que está em nós. Tá? Porque é muito comum a gente olhar para fora e justificar muitas coisas né, ruins no mundo, né? Porque o mundo é um caos, gente. A gente já sabe que o mundo representa a insanidade coletiva, né? Mas existe a insanidade coletiva, mas existe que ela é a soma da insanidade individual de cada um de nós, né? Em maior ou menor grau, né? Então a gente tem que entender que se a gente eliminar a nossa insanidade, é menos um no insano no mundo. Né? Então, não há que ficar tentando dizer que o mal está lá fora. Nós vemos o mal lá fora, porque também temos aqui dentro. Mas não é aquele lá que é para nos livrar, é livrar desse aqui. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Então, vamos lá. O 13. Ó. Se relacionamentos especiais de qualquer tipo querem impedir a completeza de Deus, podem ter qualquer valor para ti? Isso é uma pergunta. O que interferiria com Deus tem que interferir também contigo? Só no tempo parece ser possível a interferência da completeza de Deus. A ponte através da qual ele quer carregar-te te levaria do tempo para onde? Para a eternidade. Desperta do tempo e responde sem medo ao chamado daquele que te deu a eternidade na tua criação. Desse lado da ponte, que leva à intemporalidade, tu nada compreendes, mas conforme fores pisando levemente sobre ela, seguro pela intemporalidade, és dirigido diretamente ao coração de Deus. No seu centro, e somente lá, estás a salvo para sempre, porque estás completo para sempre. Não há véu que o amor de Deus em nós juntos não possa levantar. O caminho para a verdade está aberto. Segue-o comigo. Então, vamos lá. Ó. Se relacionamentos especiais de qualquer tipo querem impedir a completeza de Deus, podem ter qualquer valor para ti? Ele está fazendo essa pergunta. A princípio, a gente diria não, né? Penso eu, né? O que interferiria com Deus tem que interferir também contigo? Só no tempo parece ser possível a interferência da completeza de Deus. Como é que é isso, gente? Repete a frase, por favor. Só um pouquinho, Fernanda, e eu vou repetir para a Adelina, tá? Ó. Eu vou ler desde o início, tá? Para você, ó. Se relacionamentos especiais de qualquer tipo querem impedir a completeza de Deus, né? Ou seja, essa ligação com ele, né? Se sentir um com ele. Podem ter qualquer valor para ti? Aí eu fiz o comentário que não.
né? Daí ele fala assim, o que interferiria com Deus tem que interferir contigo também? Só no tempo parece ser possível a interferência na completeza de Deus. Aí eu fiz uma pergunta se alguém poderia responder isso ou falar isso. Por favor, Fernanda. Seu microfone. Eu queria saber o significado de completeza de Deus, que repete muito a completeza de Deus. É que assim, a completeza de Deus, eu entendo que é a totalidade. Ou seja, Deus como unicidade. Então, assim, ó, se os relacionamentos especiais de qualquer tipo querem impedir a completeza de Deus, ou seja, a presença de Deus, eu acho que talvez fique mais fácil para você entender nessa ideia, entendeu? Podem ter algum valor para ti? Você entende? Lembra o que é relacionamentos especiais, né, Fernanda? Sim. Então, aí ele está fazendo essa pergunta. Nos relacionamentos especiais de qualquer tipo, querem te impedir a completeza de Deus, ou seja, estar com Deus, né? Isso tem valor para você? Aí eu até disse que não. Seria a ideia que a gente entende que não, né? Um relacionamento especial não tem valor para nós porque ele nos impede de estar com Deus, estar nos sentindo completos com Ele, ou seja, completados por Deus, né? É como se nesse momento, quando Deus está presente, nós nos sentimos completos. Consegue entender? Consigo. Aí ele fala assim, ó, o que interferiria com Deus tem que interferir também contigo. Só no tempo parece ser possível a interferência na completeza de Deus. Aí eu fiz uma pergunta, quem poderia explicar essa última frase? Só no tempo parece ser possível a interferência na completeza de Deus. Adelina. Eu entendi aí que quando nós nos apegamos ao tempo, que a gente acha que nosso tempo é finito, que é só isso, que é só agora, que nós não temos a ideia de eternidade, aí isso pode interferir na nossa completude com Deus, na nossa aliança, da nossa confiança, né? Então, quando a gente sabe que tudo é passageiro, e que tudo está em evolução, e que tudo está em transformação, e que eu tenho do meu lado o Ser Supremo do tempo, da vida, então nada vai me abalar, né? E em tudo eu vou confiar, por mais que venha tempestades, né? Por mais que venha problemas, a gente se desespera nos problemas e nos obstáculos, nas coisas que a vida traz, porque verdadeiramente não cremos, né? Não cremos. A gente crê e daqui a pouco a gente não crê. Balança o barco, a gente acha que o barco vai cair, né? Nunca acha que o barco vai atravessar a tempestade. Ah, esse barquinho pequenininho, essa tempestade, o mar virando, esse barco não vai cair? Mas quem é dono do barco é dono da tempestade, é dono do mar, é dono de tudo. Então a gente não tem essa amplitude dessa fé, né? Então, crer que a vida é finita nos afasta um pouco de Deus, né? Enfraquece a nossa fé. Então, hoje a gente está passando isso, mas amanhã a gente vai estar num processo evolutivo, vai estar num outro processo, e mesmo que essa vida termine, existe a próxima vida que a gente desconhece, mas tendo a certeza de que ela existe, que nós temos esse ser supremo, né? A gente não se abala, né? Eu fiz esse entendimento, assim. E tem um texto, assim, da Bíblia que fala que... Aliás, tem vários textos na Bíblia que nos traz essa certeza, né? Do Criador ao nosso lado, que diz que ele conhece... tem os fios do nosso cabelo contados. Agora, imagina isso. Quando cai um fio de cabelo, ele sabe, né? Então, ele tem os fios dos nossos cabelos contados. Aí tem um outro texto que fala assim, se você, que é humano, né, egóico, não nega ao teu filho, né, o pão, o peixe, a comida, seja lá o que for, que dirá o Ser Supremo, ele vai deixar de dar pão e peixe e vai dar uma serpente? Não, né, porque se nós, imperfeitos,
Às vezes damos mais do que os nossos filhos merecem, né? Que dirá o Deus Supremo que vai deixar faltar para nós alguma coisa. Então, a incerteza nunca vem de Deus, a incerteza vem de nós. É a falta de completeza, né? Como diz aí, né? A sensação. Muito bom, obrigada, Adelina. Kátia, por favor. Sara, eu quero fazer uma pergunta. O tempo significa o agora? Para a gente vivenciar essa completeza de Deus? É só no momento presente, né? Seria a ideia daquilo que a gente também estuda, que quando a gente... Esse tempo ele está ali, né? O tempo da mente do ego, a gente não está na presença, a gente não está no agora. Exatamente. Então, o agora a gente poderia colocar como sinônimo de eternidade. Sim, foi isso que eu senti, né? Quando eu estiver praticando a presença, digamos assim, quando eu estiver presente, ali eu estou lá caminhando, eu estou na eternidade, digamos assim. Isso. Né? É porque pensa que nem, né? Conforme a Adelina foi falando, os exemplos que ela deu, né? Do tempo, do medo, né? De tudo, né? A gente amanhã tem um boleto para pagar e não tem dinheiro. A gente já está morrendo amanhã. E a gente está agora aqui. Não, a gente pode morrer antes do boleto, né? De amanhã, né? Morrer antes do dia do boleto, do pagamento do boleto chegar, né? Que foi mais ou menos a ideia que eu entendi que ela quis dizer, né? Que a gente vive sempre para um futuro. A gente pega, como se diz, né? A gente tem toda uma vivência no passado, né? Normalmente vivendo em cima de sofrimentos, de ilusões. E aí a gente não como nega o momento presente, né? Porque não, quando Deus não está presente, há um processo de separação. Nós projetamos o nosso futuro de acordo com as experiências do passado. Então, se nesse momento eu não estou em presença ou não estou nessa ideia de completeza com Deus, um boleto é capaz de me deixar uma noite sem dormir, me dar uma dor de estômago, né? Eu não estou falando que não temos que pagar o boleto, não temos que resolver, mas existe uma forma diferente de olhar para isso. Com Deus ou sem Deus, né? Com o ser ou sem o ser. Eu me lembrei agora, não, acho que não sei na totalidade, não lembro, mas algo mais ou menos assim, não vos preocupeis, né, com o que hás de beber, de comer, basta cada dia o seu próprio bem. Na Bíblia está mal, né, basta cada dia o seu próprio mal. E numa outra Bíblia que eu tive, está escrito a cada dia o seu próprio bem, né. Isso não tem a ver com a questão do boleto aí? Eu não conheço esse trecho na Bíblia, mas eu, dentro do contexto que você colocou, é exatamente isso. Ou seja, é aquilo da Pai Nosso que está no céu, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Esse pão nosso é todo o aspecto, né? É o aspecto do material e do espiritual, né? Então, quando existe essa conexão, bem ou mal, de alguma forma, aquilo ali vai se resolver. Né? Se vai ser... É porque, como a gente tem uma mente muito negativa, muito, né, depreciativa, ou seja, a gente vive sempre com medo, a gente sempre pensa o pior, né? Então, e aquilo, às vezes vai ter, não tem o dinheiro para pagar e não vai pagar. E a coisa se soluciona. Eu penso que todos aqui, né, a maioria de nós não tem mais 20 anos, nós já passamos vários perrengues na vida. E tem horas, teve momentos na nossa vida que a gente pensou, como é que eu saio disso? Né? E aí ou então, como eu passei por isso, que é muito comum, acho, a gente pensar assim, como eu passei por isso? Porque quando a gente tenta lembrar no passado, fala que, olha para você agora e fala assim, eu não dou conta de passar por isso novamente, né? E a gente passou, né? Por várias coisas difíceis, às vezes resolver, por perdas, né? Até algumas violências, das mais diversas, né? Tanto do lado de fora, né? Ou com as nossas relações externas, né? E aqui dentro também. Então aí a gente olha e fala, como é que eu dei conta? E eu tô aqui hoje nessa situação legal, né? Melhor do que eu já estive. Então é mais ou menos isso. A gente vai se dando conta que não é para
entrar, como diz no texto, né, no parágrafo anterior, esse véu escuro é o que se a gente não se deixa levar por essa escuridão, né, na divisão, ele nos leva para baixo, Sim, no mundo da separação. sim. Eu fiquei assim impressionado também com a palavra que ele usou, que ele usa aqui, né, para me colocar, no caso assim, né, mais presente. Ele fala a ponte através da qual ele quer carregar-te, te elevaria do tempo para a eternidade. Aí ele usa a Sim, palavra a ponte. é. E isso pode, assim, me deu um start, assim, né? A gente sente quando vem, quando está presente, né? Sim. Também sente que faz 10 horas que não está presente, né? Assim? Isso. Aí fica assim, o quê? O quê? É Aí como se vai a pra lá. gente, aquela sensação assim, né, que o pessoal agora está muito na moda, a gente atravessasse um portal da presença, né? É o portal da presença. É, então É, é isso. isso veio muito forte para mim, sabe? Porque me levou para uma lembrança da infância, que eu estava num parquinho de diversão e tinha uma tal de uma ponte lá. E eu queria atravessar passar por cima, né, da ponte, né? Sim, Ela balançava um pouco, aí a minha madrinha falou assim, você é muito criança. Eu falei, mas a ponte está baixa, madrinha, e tem um homem lá que cuida da gente. Deixa eu ir, eu fiquei pedindo, 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 ela falou, mas Deus não quer que você vá. olha. Aí, tudo que falasse que Deus não quer, como eu era muito criança ainda, né, eu disse, tá bom. Aí ela falou assim, aí na hora que chegar a sua idade, Deus vai falar no seu ouvido ou no meu ouvido, aí eu vou colocar você lá na ponte, Sim. sabe? E assim, vendo como um trocadilho, não é uma palavra muito legal, mas é o que veio no momento, né? É exatamente isso. Kátia, para você ir daqui para o momento presente, você tem que se concentrar. Estar Você tem atento. que, a pergunta que eu adotei uma palavra, oncotô. Boa. É, Oncotô. é, porque eu tenho uma pessoa que eu atendo, né, e ela, a gente está fazendo um trabalho a respeito de tempo, ela está muito no futuro, muito no futuro, né? Aí eu falo para ela, sabe, quando eu me percebo assim, muito no futuro, eu já pergunto assim, oncotô. Ela falou, Kátia, que idioma é esse? Eu falei, não, eu vou responder no seu WhatsApp, eu vou escrever, porque tem até um acento circunflexo no tô. É oncotô a palavra. Ela disse, meu Deus, aonde que eu estou? Eu disse, olha, um gasto de tempo para falar tudo isso, fala oncotô. Você vai mais rápido, você volta mais rápido para a presença, Sei. para o seu estado de respirar. Que eu não falo presença para ela, eu falo que é o estado dela respirar. Ela está meditando e não sabe. Então, Sim. assim, me trouxe isso aqui, né, me tocou muito meu coração, porque esse livro é muito interessante. Essas palavras são maravilhosas, né? Porque ele usou uma ponte, né? A ponte através da qual ele quer carregar-te, Porque que ponte é elevaria do difícil tempo. alguém nunca ter visto uma ponte, Pois é, né? Nem que seja aquela ponte de passar a porteira do cavalo, foi isso. alguém, né? É, Então é um símbolo universal, praticamente. isso. Muito grata, Sara, por esse momento. Então, ó, daí ele fala assim, ó, a ponte através da qual ele quer carregar te levaria do tempo para a eternidade, porque a ideia, essa é a sensação, porque só existe agora. Daí ele fala assim, desperta do tempo, responde sem medo ao chamado daquele que te deu a eternidade na tua criação. Olha só que legal, né? Aí ele fala assim, desse lado da ponte que leva à intemporalidade, tu nada compreendes. Mas conforme fores pisando levemente sobre ela, seguro pela intemporalidade, és dirigido diretamente aonde é o coração de Deus. Olha só que maravilhoso isso. Daí ele fala assim, que eu tenho que mexer no... Espera aí um pouquinho. Aí ele fala assim, no seu centro, e somente lá, estás a salvo para sempre, porque estás completo para sempre. Não há nenhum véu que o amor de Deus em nós juntos não possa levantar, né? E esse símbolo do véu também, ele é universal, né? Véu de Maia, véu de Ísis, véu é uma coisa também, né? O caminho para a verdade está aberto. Segue-o comigo, né? É um convite.
Hoje foi meio poético o encontro aí da ideia, né? Pelo menos para mim foi, né? Sara. Por favor. Então, até a frase, né, segue o comigo, né, a mudança da colocação, né, ficou bem essa palavra que você falou mesmo, é isso que eu estou sentindo desde que nós começamos o estudo. É que a boa, gente é porque quando a gente começa a fazer esse trabalho devagar e vai tendo pequenos flashes dessa sensação de Deus estar conosco, a gente vai entendendo também melhor o texto. Sim. Vai entendendo isso, né? Porque a gente começa a fazer essa separação entre o ser e o ego, ou a mente certa ou a mente errada, né? Que nem diz no livro. E aí quando a gente vai devagar entendendo algumas coisas, aí quando a gente vai lendo mais para frente, a gente, agora eu entendi, né? E aquilo é aquilo que falou no início. Isso é o conhecimento. Ninguém mais tira de você. Essa é a ideia, né? Conhecei a verdade e ela vos libertará, né? É mais ou menos isso. Então, é por isso que fica grandioso essa, né? Eu, pelo menos, agora estou até feliz aqui, alegre. Não tem muita coisa para falar, né? Seria só falar a mesma coisa, né? Mas é isso, gente. Né? Acho que hoje foi um presente, né? Ou seja, já fechamos essa sessão ganhando esse presente, né? Que se chama A Ilusão e a Realidade do Amor. Hoje a gente talvez tenha sentido um pouco o que é o amor. Muito bom mesmo, que passou até tão depressa que parece que queria mais. Pois mas eu acho que hoje já foi suficiente. Né? Muito bom mesmo. Tá bom, Eu gente? já fico esperando a próxima sexta-feira, sabe? Que bom. Eu já fico assim, a semana que vem tem. Porque, né? E agora, como a gente está fazendo as lições, também fica como se ficasse tudo ligadinho numa coisa na outra, né? Mas é interessante, e é verdade o que você está falando. É interessante porque na hora que eu falo semana que vem, eu percebo que eu fui para o futuro. Eu já estou na ponte. Sim. Vou atravessar a ponte. Ou ficar na eternidade. Ficar na eternidade, no agora. Nossa, eu até me tremeu meu coração. Por aí, gente. Ficou quentinho meu coração. Não, hoje foi legal, eu gostei também. Fazia tempo que a gente não tinha esse momento. E é bom que as meninas falam, eu gosto quando elas falam que a gente ajuda bastante a gente, Kátia. Muito não, mas nós também gostamos quando vocês falam, quando as outras meninas falam. Gosto quando Fernanda fala. Mesmo se Fernanda quiser dizer assim, eu não estou segura do que eu estou falando. Não se preocupe. Ninguém tem nada para falar de você. O importante é você se expressar aqui dentro do grupo. Dizer, hoje onde que eu estou, eu não sei nem onde que eu estou hoje, né? Hoje eu estou no passado, faz 3 horas, não consigo sair do passado. Entendeu? Dizer mesmo, a gente vai, aí entra a autenticidade, né? Ser natural. Penso assim. Eu não sinto mesmo que vocês pensem alguma coisa de mim. Eu até gostaria, até se me dissesse, me ensinasse. Quando acontecesse, né? Que aí é uma oportunidade que eu tenho de aprender a ser de maneira correta. Eu não me importo com isso. Não ligo, não. Não, por enquanto não tem nada para falar que não está correta. Tudo que você venha fala. Também, Fernandinha, você. Todos, né? Quando a gente está tentando ser impecável, gente, é isso, é só isso que precisa. A impecabilidade, como fala o livro, é o que nos mantém na presença. Às vezes, se a impecabilidade não deu a nota ou não foi suficiente, da outra vez dará. É isso que eu acho que você quis dizer, né, Kátia? Isso, exatamente. Não ficar me cobrando. E eu percebi, assim, que quando eu parei de me cobrar, porque eu percebia, né, onde que eu estava, né, quando eu parei de alguma maneira, se eu estava me cobrando, eu estava me castigando, né? E quando eu parei de fazer isso, eu me percebi mais presente. É automático, assim. Quando sai, volta, quando sai, volta, quando sai, volta. Exatamente. Bem interessante. É apenas assim que acontece mesmo. Sim, muito grata, Sara, de coração mesmo, e a todas, né? Muito grata também, Kátia, Lilina, Lirileia. Gratidão a todos, Sara.
Beijo, meninas. Coleguinhas aí. Um abraço, Alice, então. um abraço para Abraço. todos. A gente se vê Muita sexta que paz vem. e luz. Da eternidade. 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 Tchau, amores. Então, Tchau, um abração para vocês. tchau.